tarde. Chegamos ao tão decisivo, né, jogo do ano. E como é que você está trabalhando a cabeça dos jogadores? Porque o Atlético não depende só dele, né? Para não pensar somente nos outros e acabar tropeçando no resultado em casa. Bem, boa tarde a todos. Realmente o Atlético não depende de si, mas a única coisa que a gente pode controlar é o Atlético, né? Então, o meu foco está total em cima da melhor preparação possível para jogar o jogo mais difícil da competição, em especial desde que eu estou aqui, sem dúvida alguma, vai ser o jogo mais difícil, porque é uma equipe que está em segundo, né, que já consolidou o seu acesso, que disputou a competição toda brigando, inclusive, pelo título, uma equipe bem treinada, uma equipe qualificada. Então, a gente precisa se preparar muito bem e, mais uma vez, fazer um jogo muito bom para conseguir superar esse adversário. E sobre essa questão também da semana aí, de você até falar antes da partida também, 2 dias, foi um pedido seu também, dos atletas não se exporem muito? Eu entendo que a gente, nesse momento, precisa focar no que realmente interessa. É um momento que você acaba recebendo muitas coisas de fora, né? Você acaba se dividindo com os resultados do adversário, com ilações, com possibilidades, e a gente, na minha visão, precisa realmente se concentrar naquilo que é da nossa responsabilidade, ajustar tudo que a gente puder na nossa equipe, fazer as melhoras com relação ao jogo do Brasil, colocar em prática nesse jogo contra o Sport, para que a gente consiga, no final do jogo, sair com a vitória, que é a nossa única possibilidade. Não única, porque existe até uma pequena possibilidade de classificar com um empate, mas é evidente que a chance é muito pequena, então a gente precisa trabalhar no nosso limite, mais uma vez com um padrão de excelência alto, e focar na nossa preparação para um jogo que, na minha visão, é o jogo mais difícil desde que eu cheguei aqui, contra um adversário qualificado, organizado, bem treinado, e que a gente consiga ter sucesso aí nesse jogo. Boa tarde, Barroca. Boa tarde. Você acha que o Atlético foi prejudicado pelo horário de jogos antes da última rodada? Porque o Atlético muitas vezes jogou antes do Coritiba ou do Américo, e só agora, na última rodada, que vão ser todos os jogos no mesmo horário. A gente até já falou disso aqui anteriormente. Eu entendo que no momento mais decisivo se deveria trabalhar na isonomia dos horários, mas a construção não foi dessa forma. Então, eu tenho por hábito só me preocupar com aquilo que eu consigo atuar, ou intervir, ou controlar. Então, já que não foi dessa forma, espero que nessa última rodada a gente consiga, com os jogos no mesmo horário, fazer a nossa parte, que é o principal, na minha opinião. O discurso do pessoal que briga pelo acesso é sempre: o importante é estar lá dentro na última rodada. Desculpa a pergunta, mas como você vai sair do Atlético caso não consiga o acesso? Assim, não sei de pretensão para ano que vem, mas como fica você, o treinador, como pessoa? Vou voltar a falar o meu sentimento. Não estou me permitindo pensar nisso. Só estou me permitindo pensar na melhor preparação possível desde o final do Jogo do Brasil e aqui trabalhando dia a dia, treinando, levando os jogadores no limite, pegando aquele dia de treino e transferindo para o dia seguinte, vendo o que não andou tão bem, ajustando para o treino seguinte. Então, ontem a gente já fez um treinamento muito forte, tiveram coisas muito boas, outras coisas que precisam de ajuste. Hoje vou colocar em prática os ajustes com relação ao treino de ontem e amanhã vou colocar em cima do treino de hoje. E é só em cima disso que eu estou focado em fazer a melhor preparação possível para enfrentar um adversário difícil, que mostrou aí, com a sua competência, consolidou com antecedência o seu acesso, e que a gente precisa fazer um jogo no nosso limite para conseguir vencer o Sport. Barroca, nessa caminhada aí sua, né? Que você acha que
que não deu certo, que deu errado para o Atlético chegar nessa última rodada, assim, dependendo de outros resultados? Acho que, não me engano, depois daquela vitória fora contra o Oeste, eram 5 pontos de vantagem, né, para o 5º colocado. Enfim, além de uma recuperação extraordinária do América também, né, que fez esse segundo turno aí, enfim, quase que perfeito, é o líder do retorno. O que o Atlético deixou a desejar que não chega dependendo das próprias forças? Bem, mérito dos adversários, conseguiram nesse momento uma pontuação acima do que é normal. Existem coisas no futebol que a gente não consegue explicar com argumentação. Durante esse processo existiram pequenas intercorrências que fizeram a gente perder ponto no meio do caminho. A maior parte das partidas a gente, sob meu comando, jogou sempre muito bem. Os números das partidas mostram isso. Mas nem sempre a gente conseguiu ser eficiente para transformar superioridade em resultado, né? Então, pequenas intercorrências, jogo a jogo, foram acontecendo pequenas coisas e isso fez com que a gente perdesse a nossa vantagem nessa fase final. E como que o grupo, né? Como que o grupo tá concentrado para isso? Claro que se concentra no jogo, mas tem aqui fora do clube também, muita gente falando nisso. Pô, o Atlético depende de um, será que o América tropeça? Será que o Coritiba tropeça? Na sua opinião, o que é mais fácil acontecer, além, claro, do Atlético ter que vencer o seu jogo? A única coisa que a gente precisa estar focado é se preparar muito bem para jogar um jogo muito difícil. A gente vai enfrentar um adversário forte, que as pessoas talvez pensem, mas não tem pretensões em classificação, mas é uma equipe desportivamente extremamente qualificada, bem treinada. Eu faria uma analogia mais ou menos assim. Imagina um grande músico, um grande violonista, que faz um show para 30, 40 mil pessoas. Se esse cara tocar no quintal de casa, ele vai continuar sendo um grande violonista, né? Não é porque ele não está com a motivação de 30, 40 mil pessoas que ele vai tocar mal o violão. Então a gente vai enfrentar uma equipe que tem atletas qualificados, tem um treinador experiente, organizador, e uma equipe que ainda vai vir sem uma responsabilidade desportiva, competitiva. Então, a gente vai precisar trabalhar no nosso limite para fazer a nossa parte, chegar aos 64 pontos e depois ver o que vai acontecer. Barroca, o Adson esteve aqui e ele te elogiou bastante, disse que você é um dos melhores treinadores com quem ele já trabalhou e disse que você só não continua no Atlético se você não quiser. E até você tem sondagens de clubes da Série A, como o Fluminense. Como é que é receber esses elogios do Adson e se o Barroca tem desejo de permanecer aqui no Atlético, independente de Série A ou Série B? Eu fico feliz com as palavras dele, porque também tenho esse sentimento com relação ao Atlético. Passados aí quase os 45 dias desde a minha chegada, eu tenho a convicção que eu tomei uma grande decisão de vir para cá. Não era, como eu falei anteriormente, não era meus planos de voltar a trabalhar esse ano, depois que eu saí do Botafogo. E uma semana depois que eu tinha saído, na verdade 6 dias depois que eu tinha saído, eu recebi o convite, estava no batizado do meu filho, recebi o convite e o meu sentimento falou para eu vir. E passado esse tempo, eu tenho uma grande convicção que eu tomei uma grande decisão de estar tendo essa experiência, de estar dirigindo uma equipe como o Atlético, e estou vendo isso na prática. Agora, com relação ao futuro, eu, como falei anteriormente para a colega ali, eu nem estou me permitindo isso. O meu foco está total nessa preparação para esse jogo, fechar todos os detalhes que tiver sob minha responsabilidade, relacionado a conhecimento de adversário, relacionado às correções da nossa equipe e o feedback positivo daquilo que a gente tem feito de positivo, reforçar cada vez mais, trabalhar todas as situações de substituições, de qualquer intercorrência que o jogo pode ofertar para que a gente faça uma preparação em nível de excelência máximo e que a gente consiga transferir isso para uma boa exibição, uma boa partida, consequentemente uma vitória. Barroca, a gente às vezes fica muito próximo do torcedor e tem um assunto que não é desde quando você chegou, é de há muito tempo,
né? Eu queria até que você me permitisse fazer essa pergunta. Claro. O Matheus foi eleito o melhor jogador do Atlético no Campeonato Goiano. Aham. E aí, com a comissão técnica anterior, ele acabou perdendo espaço. E a torcida cobra muito o Matheus, tem um carinho muito grande pelo Matheus titular no Atlético. Eu queria que você desse a resposta para o torcedor, por que o Matheus não é titular no Atlético com você, e se essa pressão da torcida, às vezes, querer um jogador e outro, te incomoda? Não me incomoda de jeito nenhum, porque eu entendo que um clube de futebol ele só vive por causa do seu torcedor, né? O torcedor ele é o protagonista dos protagonistas sempre. Então, o sentimento do torcedor, na minha visão, ele tem que ser sempre muito respeitado. O Matheus, desde que eu estou aqui, eu não posso falar antes da minha chegada, um jogador que tem uma boa base. A base dele é em um lugar onde eu já trabalhei 2 vezes, acompanhei bem a formação dele, conheço bem os profissionais que trabalharam na formação dele. Um jogador que foi decisivo aqui no início da temporada. E quando eu cheguei aqui, a equipe tinha uma base e eu parti do princípio de manutenção daquilo que vinha sendo feito. E dentro daquela base, o Matheus não estava, num primeiro momento, figurando entre os titulares. Desde a minha chegada, ele vem entrando praticamente em todos os jogos. Em alguns jogos entrou num nível muito bom, em outros jogos não entrou da forma como a gente esperava, mas um jogador extremamente importante para a gente, um jogador que tem participado praticamente em todos os jogos, foi decisivo em alguns deles. Contra o Paraná foi decisivo, fez o gol. Agora contra o Brasil deu passe para o Moraes fazer o segundo gol. É um jogador importante, é um jogador que tem minha confiança e é um jogador que vai ajudar a gente ainda, faltando essa partida. É um jogador que tem todas as condições de ajudar a gente a conseguir o nosso objetivo. Lembrando que a gente ainda, apesar de não depender só da gente, a gente ainda está vivo pelo nosso objetivo. É muito importante que os torcedores confiem, acreditem que esse grupo de jogadores está dando o seu máximo para tentar reverter essa situação e que a gente tem totais condições de, no sábado, mais ou menos às 18h30, estar consolidando o objetivo principal do clube do ano. Então, todos os jogadores são importantes, todos os jogadores têm trabalhado com dedicação e a gente espera, no final de tudo, aí, conseguir atingir o nosso objetivo. Roca, para encerrar com você, na última rodada, muitos torcedores e também alguma parte aqui da imprensa questionou muito os jogos do Guarani contra o América Mineiro e do Curitiba contra o Bragantino. Criticaram a postura do Guarani e também do Bragantino de ter poupado alguns jogadores. O Guarani jogou bem no primeiro tempo e visivelmente deixou cair muito tecnicamente no segundo. Te preocupou isso na rodada passada? E outra, te preocupa também nessa rodada agora, que são confrontos diretos agora do América e também Curitiba para o Atlético? Eu não me preocupo nada com isso. A única coisa que eu me preocupo é do Atlético não se preparar adequadamente para um jogo difícil contra o Sport. É a única coisa que eu me preocupo. Tudo isso que você falou faz sentido, mas não está no nosso controle e a gente nunca vai ter convicção daquilo que a gente vai estar falando, né? Aquilo que a gente tem convicção foram as partidas que a gente fez, eu particularmente, sob o meu comando. A gente deixou a desejar em uma série de questões, como eu falei aqui, específicas, intercorrências pontuais, que fizeram que a gente saísse da zona de classificação nessa última rodada. Cabe a gente agora assumir nossa responsabilidade, se preparar muito bem e fazer um grande jogo contra o Sport em casa.